minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softballão. Nessa manhã de domingo, o céu um pouco nublado, mas tem um solzinho gostoso. Nós temos agora 27 graus aqui em Natal, sensação térmica de 31 graus. Chegando hoje então com esse tema, a imagem. Nós vivemos novos tempos com essa pandemia de Covid-19, mexendo com tudo, todo o normal que existia antes, ele foi modificado. Muito provavelmente a gente não vai voltar para aquele normal de antes, teremos um novo normal, já estamos vivendo um novo normal, né? Agora estamos todos com essa recomendação de ficar em casa, sair apenas na necessidade de ir a um supermercado, de ir a uma farmácia, e sempre mantendo o distanciamento social, 1,5 m. Na verdade, parece que a recomendação agora já subiu para 2 metros. E com a máscara, né? Importantíssimo o uso de máscara o tempo inteiro. Bom, falando então sobre a imagem, que é o tema desse podcast, é preciso então que os clubes tenham bastante, os clubes, as federações, a confederação, aqui a CBF, tenham bastante cuidado com o movimento para a volta do futebol, para que a gente não tenha um dano irreparável à imagem do futebol profissional. É importante ter sensibilidade nesse momento para dar os passos certos, os passos corretos, firmes, na direção correta. Vou dar um exemplo de uma pisada de bola, né, que saiu aí de ontem para hoje na imprensa. O jogador Diego, aquele meia do Flamengo, postou nas redes sociais, ele pedalando na praia sem máscara, com outras pessoas, quebrando o protocolo que havia sido divulgado pelo clube e também desrespeitando o decreto estadual que está em vigor lá no Rio de Janeiro até o dia de hoje. Então isso é uma coisa grave, né? Depois que surgiram aí as reações, o atleta apagou, há uma crise agora dentro do Flamengo, né? O pessoal entende que foi uma irresponsabilidade muito grande do jogador e a gente sabe que isso, claro, não é uma coisa exclusiva de Diego, né? Quase todas as equipes, eu acho, publicaram ou adotaram alguma forma de protocolo de comportamento para os seus funcionários, né? E é muito importante, então, que haja consciência para que esses protocolos sejam obedecidos, para que, enfim, não se tenha um arranhão muito grande, tanto na imagem do profissional, como na imagem do clube e até do esporte. Vocês imaginem aí as pessoas passarem a ter aversão no esporte por associarem que ele está na ânsia de fazer a transmissão para mais pessoas, para que mais pessoas morram. Seria o fim da picada, né? Esporte que é associado com saúde. Por falar em questão de morte, né? Saiu também, infelizmente, a primeira morte associada ao futebol, né, nessa pandemia de Covid-19. Eu vi, acho que foi até na Verdes Mares, lá de Fortaleza. O jogador Deibert Roman Guzman, de 25 anos, que é jogador do Clube Universitário de Beni, segunda divisão da Bolívia, né, faleceu. Ele que morava com o pai e o tio também já havia morrido no espaço das últimas semanas por Covid-19. Toda perda é sentida. Nesse caso, ele negociava já para atuar pelo Nacional Potosí, que atualmente é o 9º colocado no campeonato, na primeira divisão do campeonato boliviano. Então, era uma estrela em ascensão. Infelizmente, a Covid-19 levou, então, a primeira morte associada ao futebol no mundo, pelo menos que se tenha notícia, que tenha chegado, pelo menos para mim, é essa de Deibert Roman Guzman, de 25 anos. Uma pena, realmente. Então, tem todo um cuidado, né? A gente já está vendo aí algumas federações nacionais voltando. Já comentamos aqui sobre a Alemanha, sobre Coreia do Sul, né? Certamente temos outras.
Dia 11 de junho volta o Campeonato Espanhol, né, que talvez seja o mais acompanhado do mundo. Os treinos lá foram liberados já desde a segunda semana desse mês que encerra hoje, né, maio. E foram impostas 4 fases lá para esse retorno. A primeira fase, acho que foi cada uma semana. A primeira fase começou com treinos individuais dos atletas no CT, quer dizer, nada em grupo. Depois, a segunda fase passou então para exercícios em pequenos grupos. A terceira fase, que é a que ainda está em vigor nesta semana, é a de 2 grandes grupos, formando então treinamentos. Eu acredito que aqui já entra realmente a parte mais coletiva, mas ainda separada em 2 grandes grupos, não um grupo só. E na próxima semana, então, é a última fase desse retorno dos treinamentos no espanhol. Não vai mais haver restrição. Então, você vai poder ter restrição, digo, na quantidade de pessoas. Certamente, eles têm um protocolo de saúde lá, até porque não se tem volta de torcida ainda. Então, sem restrições no número, a gente deve ter o grupo todo treinando junto na Espanha. Também sobre volta de futebol, já se comenta que há um movimento para a volta da Libertadores na América do Sul. Certamente não é para agora. Como eu digo, as coisas têm que ser planejadas, tá certo em se fazer planejamento, mas para implantar no momento exato, né? A gente sabe que não estamos ainda, pelo menos aqui no Brasil, não estamos ainda nesse momento, já que, infelizmente, os casos diários só crescem, né? A gente está saindo de números menores para números cada vez maiores diariamente. Não estou falando do acúmulo de casos, esse aí o acúmulo é assustador, mas ele não vai baixar nunca, porque é um acúmulo, obviamente. O que a gente tem que observar agora para saber em que ponto a gente está da pandemia é o número de novos casos e de óbitos que se tem diariamente. Estão subindo, estão baixando. Infelizmente, aqui no Rio Grande do Norte, só sobem, né? Tivemos até um recorde ontem de 37 óbitos e acho que 300, passamos dos 300 casos diários. Já havíamos passado, eu acho que até botei no blog, né? Mas ontem foi um número realmente recordista. E no Brasil a gente continua nesse recorde, infelizmente. Mas está certo de se pensar, de planejar, até para que as coisas sejam feitas com calma, não sejam feitas com atropelamento. Então, os dirigentes da Conmebol, que cuidam da Libertadores, né, já resolveram se encontrar com os dirigentes da Federação Alemã para pegar todas as dicas, observar a prática do protocolo que está sendo usado no campeonato alemão, até agora, pelo menos. Nós temos uma volta bem sucedida, né? Não temos ainda nenhuma notícia de contaminação. Isso é uma excelente notícia, que é, como eu digo, a Alemanha está praticamente sendo um exemplo para o mundo. E seria muito ruim ter que fechar novamente. Olha, o Hugo apareceu por aqui, já dizendo, a direção do Flamengo não pode punir o jogador Diego. Ele está alinhado com a mentalidade de seus dirigentes. Que o Flamengo é um gigante que não precisa respeitar protocolos e nem as entidades sanitárias. O Flamengo está mandando no Rio de Janeiro mais do que o prefeito e governador. É o fim, né, Hugo, isso. Mas pelo que eu li, realmente criou-se uma certa crise. O jogador ficou mal visto dentro do clube, apesar de que a gente sabe que a mentalidade dos dirigentes do Flamengo tem sido quase que nessa direção. Mas se enxergou aí uma falta de responsabilidade do atleta. É uma pena. Chegando aqui para o Rio Grande do Norte, né? A situação dificílima dos clubes, não resta dúvida. Tem até um levantamento interessante hoje na Tribuna do Norte, falando da desigualdade que existe aqui, né? As cidades que não têm clube nenhum, outras têm muitos. Na verdade, a região metropolitana de Natal está concentrando o futebol do Rio Grande do Norte. Isso é muito ruim. Campeonato estadual é para ser uma coisa realmente estadual, né? Mas está concentrada. E a gente sabe que agora, nessa pandemia, então, concentrou mesmo em América e ABC. O América numa situação bem melhor. A gente já escuta aí especulações de jogadores. Na verdade,
O clube não confirmou, mas saiu no bid da CBF a contratação, que já havia sido anunciada, foi suspensa, agora voltou, dos jogadores Augusto e Rogerinho. Todo mundo fala da contratação de Elias, da contratação de Felipe Guedes, até na volta de Adenilson. Não se tem ainda notícia disso. Como disse, esses 5 nomes que eu citei, nenhum deles foi confirmado pelo clube ainda, apesar de que no caso de Augusto e Rogerinho tá lá no bid, né? Então, se está no bid, não tem muito mais o que discutir. O clube contratou. Mas o resto ainda em fase de especulação, mas isso já mostra que realmente o América está numa situação um pouco melhor. O ABC conseguiu renovar com o Igor Goulart, mas a gente só tem notícia realmente de crise financeira para os dois, mas que a do ABC realmente preocupante, né? O clube sem condição, comenta assim, né? Que os pagamentos de salários realmente foram reduzidos, o clube não tem condição. E o América está aí no limite da administração financeira, né? Tanto os avanços da Copa do Brasil como o programa de sócio Mecão, programa de sócio torcedor do América, o sócio Mecão, deu uma sustentabilidade muito boa à administração de Leonardo Bezerra, né? E se o América não está ainda, né, com a corda no pescoço, é por tudo isso, né? E claro que preocupa a questão de estar sem atividade, sem ter como recolher dinheiro, né, levantar dinheiro, fazer receita. E Hugo tá até aqui colocando que Elias já postou uma foto tomando água de coco em Ponta Negra. É o que se comenta, né? Não há confirmação do clube, né? E a gente fica então na especulação, mas sabe que há o interesse. Sempre, o presidente nunca negou esse interesse no jogador Elias, desde que o América foi enfrentar lá o São Luís de Ijuí. Mas, como eu estava dizendo, a situação ainda administrável, mas tantos dias sem atividade realmente começa a causar grande preocupação até dentro do América. Mas a gente vai acompanhando aí o futebol voltando, como ele vai voltar. Acho, sinceramente, um atraso grande aqui no Brasil. A CBF já deveria ter definido o protocolo de saúde para ser seguido. As federações já deveriam ter observado quais adaptações seriam importantes para a realidade de seus filiados, né? E não se vê isso. Na verdade, a gente vê, por exemplo, a América criou o seu próprio protocolo, comprou já testes e tudo, mas também está agindo no escuro. Ninguém sabe qual vai ser a decisão de como vai ser. Não se sabe ainda quando, mas nem de como vai ser essa volta do futebol por aqui. Só se sabe que a orientação é começar pelos estaduais, já que são os campeonatos que ainda buscam um fim, e também porque a realidade de um estado não é necessariamente a realidade do vizinho. Então, isso termina favorecendo os campeonatos regionais em detrimento do nacional, que deve aguardar uma melhora uniforme, né, da pandemia aí no Brasil. E claro, já todo mundo trabalhando com datas de 2021. Ninguém mais é inocente de achar que um campeonato nacional, seja ele qual for, talvez a Copa do Brasil acabe esse ano, mas as séries A, B, C e D dificilmente terminam no ano de 2020. Bom, minha gente, é isso, né? Esperar que sempre a gente siga com boas notícias, ainda que devagarinho. Renovo então o convite para sábado, 10 da manhã, sobre outros assuntos. Domingo, 10 da manhã, sobre futebol. E amanhã tem Papo Alvirrubro, às 7 da noite, falando sobre a história do clássico, né? América e ABC aqui no Rio Grande do Norte. Show de bola lá com Renan Matheus e Ernesto Teixeira. Até lá!